voluntário e voluntária, eu sou o Jota, estamos aqui em um canal falando sobre desventuras em série e eu tenho que divertir para vocês que esse vídeo é cheio de spoilers e você tem motivo suficiente para ir embora, mesmo que você conheça todo o desventura em série, porque é um canal totalmente improvisado, é um canal difícil de engolir. Agora, se você ainda não leu Desventuras em Série, todos os 3 livros e Beatriz Ledens e Autobiografia Não Autorizada de Benedict, você precisa ir embora, é obrigação, porque vai ter muitos spoilers sobre todo o universo de Desventuras em Série, o universo literário de Desventuras em Série. Também preciso informar você que esse é o 5º vídeo dessa série de vídeos, de modo que se você não assistiu a parte 1, 2, 3 e 4, você também precisa ir embora. Então, sinto muito de ter tirado o seu tempo e bom dia para você. Agora, se você ainda está aqui, vamos provar que Beatriz está viva, né? Beatriz é a mãe de Sunny, Violet e Klaus. Ela está viva. E, como você já assistiu mais 4 vídeos, eu já provei isso, que ela não morreu naquele incêndio. Ela estava presente no bar de máscaras que aconteceu anos depois da publicação do primeiro livro. E se você assistiu meu último vídeo, você sabe que houve um grande ato de publicações, né? Um tempo que Lemony estava fugido do país onde ele vive, embarcou no Próspero e passou sem publicar, e muita gente acreditou que ele estava morto. E talvez você tenha se perguntado, eu entendi o grande ato, mas como isso prova que Beatriz está viva? Na verdade, o grande ato é algo muito importante para várias e várias teorias de Desventuras em Série. Várias. E se você é uma das pessoas que ama a teoria de Desventuras em Série, você vai precisar do grande ato como uma de suas colunas para qualquer uma de suas teorias, porque é fundamental. Sem o grande ato você não vai entender nada, porque o grande ato é uma das ferramentas que Daniel Handler usou para tentar te enganar, tentar enganar você, leitor. Então, o grande ato é praticamente imperceptível, difícil de identificar que ele existe, mas uma vez que você entende que o grande ato existe, você explode sua mente para várias e várias possibilidades, porque o grande ato é real. Vamos ver desdobramentos do grande ato para provar que Beatriz está viva. Você deve se lembrar no meu segundo vídeo, se eu não me engano, no terceiro, eu falei que Beatriz estava provavelmente fingindo ser Kitty Smith, né, nesse período de tempo, quando ela começou a fingir sua própria morte. E eu provei que Kitty estava morta quando o primeiro livro foi publicado, porque se passou muitos anos entre o incêndio da Mansão Baudelaire e a publicação do primeiro livro. Já provei isso para você. Mas ainda assim, tem gente que não acredita nisso. Tem gente que fala, não, mas tem certeza mesmo que se passou muitos anos entre a publicação do primeiro livro e a morte de Kitty, né? Entre a publicação do primeiro livro, né? Ao contrário, né? Passam muitos anos entre a morte de Kitty e a publicação do primeiro livro, né? Tem gente que ainda não acredita nisso. O grande ato, perceber o grande ato, torna a morte de Kitty uma realidade impossível de ser negada, né? Antes da publicação dos livros em que ela é citada como estando viva, né? Que são os livros lá 9 e 10, por exemplo, né? 9, 10 e 11. Os 3 livros, o Espetáculo Carnívoro, o Escorregador de Gelo e o livro da Gruta da Gorgônia, né? Os 3 falam de Kitty como estando vivo, que é mentira, porque já tinha se passado muitos anos desde a morte de Kitty até a publicação do primeiro livro, certo? Quando teve a publicação do terceiro livro, entre o terceiro e o quarto, houve ainda muitos anos. E a partir daí, né, o quarto livro passou a ser publicado de forma sequencial, o quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, quando foi publicado lá o livro 9, 10 e 11 no universo de Benedict, já tinha se passado mais do que poucos anos, mais do que muitos anos, mas podemos usar a expressão que tinha passado muitos e muitos anos, né? Muitos anos desde do incêndio da Mansão Baudelaire até a publicação do primeiro livro, já tinha passado
muitos anos do Grande Ato. E agora, quando o Lemony voltou a publicar o quarto livro do universo dele, até a publicação do oitavo, nono, décimo, 11º, se passaram-se muitos e muitos anos. Então, com toda certeza absoluta, Kit Snippet já estava morta quando o livro 8, 9, 10, 11, 12 foi publicado no universo de Lemony Snicket. Então, com toda certeza, aquelas cartas enviadas para Kit, mensagens secretas enviadas para Kit, contidas no livro, não são para a verdadeira Kit Snippet, são para alguém se fingindo ser Kit Snippet. Mas para nós entendermos um pouco mais sobre o Grande Ato e o que aconteceu nesse meio tempo, e provar que tinha alguém se passando por Kit Snippet, nós precisamos dar atenção ao que aconteceu na escola preparatória Frog, né? Vou chamar de pré-pro-Frog, porque é assim que o Lemony a chama, para reduzir a escola preparatória pré-pro-Frog, né? O que foi que aconteceu na escola preparatória pré-pro-Frog? Depois dos acontecimentos na Serraria Alta na obra de Lemony, nós temos algumas informações que mostram o que aconteceu naquela escola. E eu vou compartilhar essas informações com você e você vai perceber como o Grande Ato é fundamental para entender tudo o que está acontecendo. Pois então, aqui no site beatricestaviva.wordpress.com, onde você pode ler sobre toda a minha teoria, certo? Nós encontramos aqui partes que eu destaquei, né, da obra, falando sobre o Grande Ato, sobre os eventos da escola pré-Frog, e aqui no capítulo, parte que eu destaquei, no capítulo 6 do livro 12. Preste atenção. É algo envolvendo Nero, o vice-diretor Nero, bem como os professores lá da pré-Frog. Então, capítulo 6, livro 12. Note que diz: "Por favor, patrão", disse outra voz familiar, e Nero se virou, as tranças sedentas balançando atrás dele. Sunny viu, para seu grande desgosto, que Nero estava dividindo o quarto 371 com duas figuras do passado dos Baudelaire. O senhor disse que poderíamos parar para o almoço, continuou a senhora Remora, que tinha sido professor de Violet na escola preparatória para o Frog, muito embora fosse difícil dizer exatamente que tipo de professor ele era, pois tudo o que gostava de fazer era contar historinhas curtas e sem sentido, e comer banana após banana, ocasionalmente besuntando com roupa amarela todo o bigode que era escuro e grosso como um polegar de gorila. Então, o que nós vemos aí? Onde isso aconteceu? Isso aconteceu lá no Hotel Desenlace, né, no livro 12, e o professor Remora, o senhor Remora, chamou Nero de patrão. Isso quer dizer, evidentemente, que a escola pro Frog, enquanto estava desenrolando, né, os acontecimentos lá do Hotel Desenlace, ainda estava em funcionamento. E o senhor Remora ainda trabalhava para o vice-diretor Nero, lá na escola. Tudo bem, muito normal, você já tinha reparado isso. Mas vamos continuar para entender o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com a professora Bass, né? Aqui a gente já viu. Bora ver. "Não acha melhor levar o seu dinheiro, senhora Bass?" perguntou o senhor Remora, apontando para a parede oposta do quarto 371. Não, não, disse a depressa a senhora Bass, piscando nervosamente através dos furinhos da máscara. "Estará mais seguro do quarto." Sunny inclinou a cabeça para poder olhar além dos joelhos da professora e fez sua primeira observação importante como planeou. Uma avultada pilha de grandes e avultados sacos amontoava-se sobre a mesa, cada um deles com as palavras "Propriedade da Administração Financeira de Multas", estampadas em severa tinta preta. A mais jovem dos Baudelaire não era capaz de imaginar por que a senhora Bass estava de posse de algo do banco em que trabalhava o Sr. Paul. Mas, com dois professores e um vice-diretor aguardando impacientes no corredor, ela não teve tempo de parar para pensar. Então, a senhora Bass também trabalhava ainda na escola, e ela tinha se tornado também uma ladra, né? Segundo ela, né, era necessário se tornar uma ladra para poder ter dinheiro para ir lá para o Hotel Desenlace, para a festa que ela imaginava que ia ter lá. Olha o que ela disse.
O meu também não dizia nada sobre críticos musicais do convite, disse a Sra. Baez. Ele só dizia que haveria uma festa celebrando o sistema métrico e que eu deveria levar o maior número possível de objetos de valor para serem medidos. Como professora, não ganho bastante para comprar objetos de valor, então tive que apelar para uma vida de crimes. Então, ela se tornou uma ladra e ainda era professora. Como ela diz, como professora, ela era uma professora. Estava lá, junto com o outro professor e o chefe dela. A Sra. Baez ergueu as mãos e ajeitou novamente a peruca. Continuação. Só porque é alguém criminoso, disse ela, isso não quer dizer que não seja uma pessoa simpática. Além disso, quando você é um fugitivo da lei, não tem como evitar o mau humor de vez em quando. Então a Sra. Baez, lá enquanto estava no Hotel Desenlace, já tinha se tornado uma ladra, ela já tinha roubado dinheiro, mas ainda era uma fugitiva da lei. Ela ainda não tinha sido presa. Por que esses detalhes são importantes? É muito importante. Porque no livro Autobiografia Não Autorizada, nós encontramos uma carta do vice-diretor Nero enviada para os pais de Carmelitas Paz. E nessa carta dá detalhes sobre como estavam os acontecimentos lá na Pré-Foque enquanto a carta estava sendo escrita, né? E esses detalhes são significativos. Ele conta também a respeito da senhorita K, que foi até a escola Prufrock, cumpriu uma missão aparentemente de CSC. E como nós sabemos, senhorita K, né, a inicial K, provavelmente, muito provavelmente, se refere a Kit Nikt, apesar de Kit Nikt já estar morta quando aconteceu os acontecimentos, né, do livro que vamos ler agora. Vamos ver essa carta, ok? Essa carta é no capítulo 8 da Autobiografia Não Autorizada. O tema original é por que o seu apoio não é tão prestativo quanto deveria ser. O tema alternativo: por que essas crianças não vão fazer algo melhor do que se sentar do lado de fora e ficar olhando melancolicamente para a cama? E aqui está a carta do vice-diretor Nero para a família Spatz, a escola preparatória para o Frock, Memento Mori, né, eles com Memento Nero, lembra-se do maior violinicista do mundo, segundo ele. Então bora ver o conteúdo dessa carta. Caro senhor e senhora Spatz, muito obrigado pelo envio do artigo que saiu no Diário. Vocês estavam corretos ao presumir que eu não tinha lido o artigo sobre o perigo de permitir que os jovens tenham acesso a determinados livros. A única seção no Pulando Diário que eu leio é a de música, na esperança de que saia ali algum artigo sobre o maior violinista do mundo, eu. Instruído pelo artigo que os senhores me enviaram, demiti a senhorita K, a professora que substituiu o senhor Remora, que depois de engasgar com a banana, resolveu se aposentar. Vamos dar uma pausa. Quando essa carta foi escrita? Foi após a aposentadoria do senhor Remora. Então, o senhor Remora, enquanto estava no Hotel Desenlace, ainda trabalhava para Nero. Mas, algum tempo depois dos acontecimentos do Hotel Desenlace, o senhor Remora ainda trabalhava para Nero e ainda estava vivo e bem, né? Ele não morreu lá no Hotel Desenlace, é uma boa notícia, quer dizer que teve sobreviventes no Hotel Desenlace, que bom. E depois dos acontecimentos envolvendo o Hotel Desenlace, depois do incêndio lá, que provavelmente aconteceu, ainda tenho minhas dúvidas de se isso realmente aconteceu ou não, a senhorita K visitou a Pré-Prufrock, certo? Se tornou professora e depois foi demitida, de acordo com essa frase. Mas vamos continuar. A senhorita K não estava interessada em contar histórias com a boca cheia. Preferia fazer as crianças lerem livros, que graças a Eleonora Bow, a honesta e confiável editora-chefe do Pulando Diário, e a Geraldine Julini, sua repórter principal, agora reconheço como inteiramente impróprios. Quando comuniquei à senhorita K minha decisão, ela se comportou exatamente como qualquer outro professor impróprio e imediatamente raptou duas crianças segurando-as pelos tornozelos enquanto atravessava correndo o gramado da frente. Então, a senhorita K com certeza pertencia à CSC. Ela pegou crianças pelos tornozelos, né? O ato de recrutamento de CSC é justamente isso. Então a senhorita K é um membro de CSC, mas não é Kit Nikt, porque Kit
Kitty Nixon já estava morta quando isso aconteceu. Mas vamos provar que Kitty Nixon estava morta. Vamos continuar. Não se preocupe, nenhuma das crianças era sua amada filha Carmelita. Eram 2 órfãos substitutos daqueles 3 pirralhos Baudelaire que tantos problemas causaram ao instrutor Genghis. Como qualquer órfão, os 2 pirralhos raptados eram tão burros que nem se assustaram quando a senhorita K os levou embora. Reagiram com seriedade, como se cumprisse algum tipo de missão. As coisas vão indo um pouco devagar na escola sem a senhorita K. Como a senhora se lembra, nosso professor de educação física, o instrutor Genghis, era o Conde Olaf, né? Não leciona mais aqui. E a senhora Baez vive tirando folga para cuidar de alguns negócios que ela parece ter com o banco. Então a senhora Baez, nessa época que a carta foi escrita, ainda estava trabalhando na escola, só que ela tirava folga demais para poder resolver os problemas que ela tinha com o banco, né? Que problemas eram esses? Certamente envolvia furto, né, do banco. Mas o detalhe é que a senhora Baez ainda trabalhava lá. Ela só vivia tirando muitas folgas. Ela passou um tempo sendo a única professora da Prufrock, depois da aposentadoria do senhor Remora e depois da demissão da senhorita K, né, que era Beatriz, fingindo ser Kitty. Mas vamos lá. A senhora Baez vive tirando folga para cuidar de alguns negócios que ela parece ter com o banco. Sem nenhum professor ou treinador, as crianças não têm nada melhor para fazer senão sentar do lado de fora e ficar olhando melancolicamente para uma câmera que coloquei embaixo de um imenso arco de pedra onde está gravado o nome da escola. O lado positivo é que isso me deixa tempo à vontade para praticar jogo. Sou grato por pais atarefados como vocês se darem ao trabalho de me trazer esse artigo. Muito obrigado e, por favor, agradeça a Leonora por mim, se por acaso a encontrarem com ela. Mais ou menos sinceramente, vice-diretor Nero, envio junto com esta carta a lista dos livros que a senhorita K planejava dar aos alunos para que a senhora tenha ideia de quanto perigo evitamos. É nessa lista de livros que nós entendemos, assim, que nós provamos ainda mais o grande ato, né? Entre os livros que a senhorita K levou até a Pré-Prufrock estava esse aqui, vou mostrar para vocês. Um livro de Lemony Snicket chamado Desventuras em Série. Sim, um livro de Lemony Snicket chamado Desventuras em Série. O que isso quer dizer? Que os acontecimentos envolvendo a senhorita K lá na Pré-Prufrock aconteceram após o lançamento de pelo menos um dos livros de Desventuras em Série, né? Como nós já vimos, esses acontecimentos com certeza foram escritos anos após os acontecimentos registrados nos livros de Desventuras em Série. Então temos aí o seguinte fato. Vamos pensar. Aconteceu os acontecimentos envolvendo lá os Baudelaire, eles foram para Prufrock, depois foram lá para a ilha, acabou os acontecimentos registrados. Anos depois, Lemony Snicket escreve o primeiro, o segundo e o terceiro livro. É preso, foge para o exterior e começa o grande ato. Nesse meio tempo, a senhorita K foi até a Prufrock e levou, entre vários livros, o livro 1, 2 ou 3 de Lemony Snicket, Desventuras em Série, né? Já tinha sido publicado no universo dele. No entanto, ainda não tinha concluído os 13 livros de Desventuras em Série. Não tinha concluído. Como nós sabemos que ainda não tinha concluído? Por causa do que Lemony explica na sua própria obra. Vamos agora no livro que fala sobre a Pré-Prufrock. Vamos abrir o livro Inferno no Colégio Interno. Então está aqui o livro Inferno no Colégio Interno, né? O livro, capítulo 6. Note a introdução. A escola preparatória Prufrock atualmente está fechada. Permanece fechada há muitos anos, desde que a senhora Baez foi presa por assalto a banco. E se vocês viessem visitá-la agora, encontrariam um local vazio e silencioso. Se caminhassem no gramado, não veriam nenhuma criança correndo como no dia da chegada dos Baudelaire. Se passassem pelo prédio das salas de aula, não ouviriam a voz monótona do Sr. Remora contando uma história. E
se passassem pelo auditório, não veria os rangidos e guinchos do vice-diretor Nero, de um violino. Se vocês fossem à escola e se pusessem debaixo do arco da entrada, erguendo os olhos para as letras pretas do nome do colégio e seu lema austero. Austero aqui significa severo e rigoroso. Não haveriam mais que o farfalhar da brisa perpassando numa relva marrom e desigual. Note, a escola preparatória Prufrock atualmente está fechada. Então, quando Lemony escreveu o primeiro, segundo e terceiro livro, a escola preparatória Prufrock estava aberta, tanto que a senhorita K foi até lá e levou livros de Lemony, né? No entanto, enquanto Lemony estava no exterior, durante o grande ato, que eu já provei que é real, e agora estou provando que é ainda mais real, a senhorita K foi lá na Prufrock, levou os livros, 1, 2 ou 3, para a Prufrock. E ainda tinha aulas lá, né? Ainda tinha aulas lá. A senhora Baez ainda estava em liberdade, né? Quando a senhorita K esteve lá, ela estava em liberdade, apesar de já ter começado a roubar. Mas, quando Lemony lançou esse livro, Inferno no Colégio Interno, que é o livro 6 de Desventuras em Série, a senhora Baez já havia sido presa e a escola Prufrock estava completamente fechada há muitos anos, né? Fala, permanece fechada há muitos anos. Isso quer dizer que esse livro foi lançado realmente muitos anos depois do livro 3, né? Foi lançado depois do grande ato. Então, nesse meio tempo aí, alguém se passando por Kitty, Beatrice, esteve lá na escola preparatória Prufrock, levando os livros Desventuras em Série. Então, a senhora Baez já estava presa nessa época, havia se passado muitos anos que a escola estava fechada, e isso aí também prova o grande ato e nos ajuda a ver que, com certeza, Kitty já estava morta quando os livros 9, 10 e 11 foram publicados, né? Imagine que realmente se passou muitos anos, é a expressão que Lemony usa. Então, se passou muitos anos que a escola estava fechada, associe isso a muitos anos que Lemony passou no exterior, associe isso a muitos anos desde que aconteceu o incêndio da Mansão Baudelaire até a publicação do primeiro livro. Então, quando o livro 9, 10 e 11, que tem mensagens para Kitty, que fazem referência a Kitty como estou viva, foi lançado, com toda certeza Kitty já estava morta, então as mensagens não são para Kitty, né? São para Beatrice. Vamos ver agora uma das cartas de Beatrice Lettres, que mostra que Kitty, ou melhor, que Beatrice realmente estava fingindo ser outra pessoa quando conversou com o vice-diretor Nero. Vamos lá para Beatrice Lettres. Então está aí a tradução feita pela voluntarizadora. É a carta de bebê para esse número 5, né? É uma carta de Beatrice Baudelaire, mãe dos órfãos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando em detalhes como nós podemos ter certeza qual das cartas são da filha de Kitty e quais são da Beatrice Baudelaire. Mas basicamente, resumindo, as cartas que contêm o anagrama de Beatrice, que é Batia, ou o anagrama de Lemony, que é Marcellus Not, são cartas de Beatrice Baudelaire, mãe dos irmãos Baudelaire, né? Eles fizeram uma forma de se comunicar e para provar quem eles são quando eles ainda eram crianças. E isso tudo é bem sutil nas cartas, mas eu vou provar isso em um vídeo posterior. Mas eu queria que você acreditasse de que essa carta, com certeza, é de Beatrice, mãe dos irmãos Baudelaire. Então, acreditando nisso, eu vou provar depois disso. Note o que ela disse. Sem um vasto conhecimento de sangue sobre fazer lanches com ervas e flores selvagens, eu jamais teria tido a força para retornar, primeiro de Iaque, depois de pé Iaque, à cidade, na esperança de finalmente vê-lo cara a cara. E sem todas as histórias que os 3 irmãos me contaram sobre suas desventuras, que às vezes divergem muito dos seus relatos, eu jamais teria, agora note, eu jamais teria encontrado a escola de secretariado de onde escrevi minha carta anterior.
Não era uma escola de secretariado, claro, não de verdade. Mas eu tive que assistir àquela aula de carta de negócios até que acreditassem no que eu disse ao vice-diretor quando cheguei. Sem Varrett, Klaus e Sunny, eu jamais teria continuado meus estudos com esses poucos voluntários que restaram e me tornado a morcegueira, Batsir, em inglês, um anagrama de Beatriz, que sou hoje. Eu devo minha vida a eles e agora que nos separamos, eu não vou descansar até encontrá-los de novo. Note, essa parte, ela diz que sem os relatos, sem a história que os três irmãos contaram sobre as desventuras deles, que às vezes divergem muito dos relatos de Lemony, eu já usei isso para provar que Lemony não é um autor confiável, mas agora estou usando para provar outro ponto, certo? Os relatos das desventuras de Klaus, Sunny e Varrett são os relatos de Lemony Snicket. São os 13 livros, né? São os livros Desventuras em Série. Por que nós sabemos disso? Porque ela compara o que os irmãos contaram com o que Lemony contou nos livros Desventuras em Série. Então, são esses relatos que ela está se referindo. Agora me diga, em qual parte dos 13 livros de Desventuras em Série, em qual livro dos 13 livros de Desventuras em Série, os irmãos Baudelaire vão para um tipo de escola e tem contato com o vice-diretor? Em qual parte da história deles isso acontece? Se você já leu, não é preciso pensar muito, né? É no Inferno no Colégio Interno. Usando as informações que eles contaram sobre as desventuras deles, Beatrice encontrou a escola de secretariado, certo? Será que essa escola de secretariado era a Pré-Prufrock? Talvez sim, talvez não. Nós sabemos que existia secretários lá na cidade em que acontece, onde fica a escola Pré-Prufrock. Sabemos que tem secretários, porque Nero tinha um secretário antes e, devido a alguma demissão, teve que contratar Sunny como secretária, né? Então havia secretários disponíveis na escola, ou melhor, na cidade onde acontece Inferno no Colégio Interno. E, provavelmente, então, de alguma forma, a Pré-Prufrock está relacionado a essa escola de secretariados, né? Talvez seja uma ala da escola, talvez seja uma parte secreta da escola, talvez fique próxima da escola, não importa. O que importa é que o vice-diretor Nero tem algum tipo de influência nessa escola de secretariado e, conforme Beatrice diz, olha o que ela diz, essa é a parte importante. Não era a escola de secretariado, claro, não de verdade. Mas eu tive que assistir aquela aula de carta de negócios até que acreditassem no quê? No nome que eu disse ao vice-diretor quando cheguei. Então, Beatrice deu um nome falso a um vice-diretor. Que esse vice-diretor, de acordo com essa carta, tem alguma coisa a ver com a história dos 13 livros. Então é só somar um mais um. Quem é esse vice-diretor? O único vice-diretor de toda a história dos 13 livros é o vice-diretor Nero no Inferno no Colégio Interno. Então, com certeza, em algum momento da vida de Beatrice, ela foi até o vice-diretor Nero, deu a ele um nome falso, ele acreditou e ela passou de alguma forma a cursar a escola de secretariados, onde ela escreveu uma das cartas que enviou para Lemony Snicket, que está aí em Beatrice Letters. Então, tudo se encaixa. A senhorita K deu um nome falso ao vice-diretor Nero. A senhorita K era Beatrice, fingindo ser Kitty Snicket. Então, provamos mais uma vez que que Beatrice estava viva quando aconteceu os eventos no Inferno do Colégio Interno e muitos anos depois, né? Ela ainda continuava viva. Ela estava se passando por Kitty Snicket. Ela deu o nome de Kitty, senhorita K, ao vice-diretor Nero. E, evidentemente, as mensagens secretas lá no livro 9 e 10
de Desventuras em Série são evidentemente para ela, para Beatrice, que estava se passando por alguém que já tinha morrido, Kit, muitos anos depois. Enquanto Lemony escrevia, ela ainda estava se passando por Kit Nicket. Então, Beatrice está viva e se passando por Kit, ou melhor, até Lemony revelar a verdadeira identidade de Beatrice e revelar que Kit estava morta no livro 13. E em um vídeo posterior vou mostrar por que Lemony decidiu fazer isso. E agora eu tenho que mostrar para vocês uma foto de Beatrice, exatamente o que você está ouvindo. Vou mostrar para você uma foto de Beatrice viva após o incêndio, porque contra fotos não há argumentos. Às vezes até há, mas dessa vez não vai ter. Então vou mostrar para você na autobiografia não autorizada. Nós temos aqui no final do capítulo 8, né? Aquele capítulo lá sobre a senhorita K, temos uma foto da senhorita K, com uma observação muito significativa feita por Lemony Nicket. Aqui ela: será que a verei de novo algum dia? Sobre quem Lemony estava falando? Estava falando de Kit? É claro que não. Lemony sabia que Kit estava morta, era uma realidade triste, mas ele sabia que Kit estava morta. No entanto, Beatrice estava viva. Lemony, quando escreveu isso aí, talvez estivesse aonde? No exterior, no Grande Ato. Aí ele falou na foto: será que eu verei de novo algum dia? É claro que ele está falando sobre Beatrice. Então essa pessoa aqui, ó, é Beatrice. Beatrice, eu finalmente encontrei você. Você está viva e parece bem. Então, vou mostrar uma foto melhor na minha versão em inglês da autobiografia não autorizada. Aí está uma foto melhor de Beatrice. Vou dar um zoom, porque eu estive te procurando durante anos, mulher. Anos. E finalmente pude achar uma foto sua. Beatrice, prazer. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou o chiclete que grudou em seu sapato. E agora eu sei qual a sua aparência. E tenho a lhe dizer, Lemony, você não tem um bom gosto. E tem um detalhe que eu esqueci de contar sobre um desdobramento importante do Grande Ato, envolvendo o baile de máscaras, né? Se você levar em consideração o Grande Ato, você entende algo importante sobre o baile de máscaras na hora que lê o capítulo 11 do livro Inferno no Colégio Interno. Na introdução, vamos ler novamente, só para você entender. Se você, leitor, algum dia se fantasiou para o Halloween ou foi a um baile de máscaras, sabe que dá uma certa emoção usar um disfarce, um pouco por causa do divertimento, um pouco por causa do perigo. Uma vez, foi um dos famosos bailes de máscaras promovidos pela Duquesa de Winnipeg, que foi um dos acontecimentos mais divertidos e mais perigosos da minha vida. Estava fantasiado de toureiro e entrei de penetra na festa com guardas do palácio me perseguindo fantasiado de escorpião. Então, você deve pensar, Lemony está falando sobre o passado. Ele está falando sobre o passado, mas quando ele estava escrevendo esse livro aí, o livro 5, né? Livro 6, Desventuras em Série. Esse acontecimento do baile de máscaras, como eu já provei, aconteceu após a publicação do livro 2, mas antes da publicação do livro 6. Então é por isso que ele está se referindo como algo do passado, porque do ponto de vista dele, ao escrever o livro 6, já era passado. Mas quando ele começou a escrever o livro 1, 2 e 3, isso ainda não tinha acontecido, né? Então tudo se encaixa quando você leva em consideração o Grande Ato. Sem levar em consideração o Grande Ato, você fica perdido no que diz respeito à cronologia, né? Você fica achando que é uma contradição de Lemony, mas não é uma contradição. Ele só demorou muitos anos escrevendo seus livros e deixou isso praticamente imperceptível até que eu descobri. Um detalhe interessante sobre isso, né, é que se o que ele diz é verdade, nós não temos como provar, mas se o que ele fala sobre esses acontecimentos na questão do tempo
for verdade, que não tem motivo para não ser verdade, então deve ser verdade, ele diz que ele tentou transmitir durante 15 longos anos a mensagem para Beatrice, né? Como eu já falei, a mensagem deve ter sido o Conde Olaf está morto. Se isso foi realmente verdade, né? Então isso quer dizer que se passou 15 anos desde a morte do Conde Olaf no final do livro 13, né? Foi registrado no final do livro 13. Então se passou 15 anos entre a morte do Conde Olaf e o Baile de Máscaras, né? Se passaram 15 anos entre a morte do Conde Olaf e o Baile de Máscaras. É verdade que não necessariamente se havia passado 15 anos até a publicação do livro 1 e 2 de Desventuras em Série. Não é essa a questão. Tinha se passado 15 anos desde a morte do Conde Olaf até o Baile de Máscaras. Então, nesse meio tempo, talvez com 4 anos, 5 anos depois, né, é que aconteceu a publicação do primeiro livro de Desventuras em Série. É importante que o primeiro livro tenha acontecido por volta dessa faixa de 4, 5, 6, talvez até 7 anos depois da morte de Olaf. Por quê? Porque Carmelita Spatz ainda estudava na pré-Prufrock, quando a senhorita K foi até a pré-Prufrock, né? Na verdade, Beatrice, fingindo ser Kitty, foi até a pré-Prufrock, levando o primeiro dos livros de Desventuras em Série, lançado em 1999. Então, quando a senhorita K levou esse livro, Carmelita ainda estava estudando lá. Então, não sabemos qual era a idade de Carmelita durante os acontecimentos de Desventuras em Série. Mas eu acredito, pela idade mental dela, pelas gravuras que tem no livro, que ela tinha cerca de 8 anos de idade. Então, 5 anos depois, ela ainda tinha 13 anos. Dava tempo ser publicado o primeiro livro em 1999, né? O primeiro e segundo livro de Desventuras em Série. Ela ainda teria 13 anos, 5 anos depois, e ainda estaria lá estudando na pré-Prufrock, a tempo de, quando ela tivesse 14 ou 15 anos, a senhorita K, Beatrice, levar o livro 1 ou 2 ou até o 3 para a escola pré-Prufrock. Então, tudo se encaixa nessa cronologia, né? Agora, se passou 15 anos entre a morte de Olaf e o Baile de Máscaras, né? E quando aconteceu o Baile de Máscaras, é provável que Carmelita já tinha saído da Prufrock, né? Porque mesmo, a não ser que ela tenha repetido vários anos, né? A Carmelita já devia ter se formado na pré-Prufrock. Então, a senhorita K foi até a pré-Prufrock nesse meio tempo aí, né? Provavelmente 5, 6, 7 anos após a morte do Conde Olaf, enquanto Carmelita Spatz ainda estudava lá. Agora, esclarecendo 2 pontos importantes. O primeiro é que eu chamei o livro Inferno no Colégio Interno de livro 6 de Desventuras em Série. Na verdade é o livro 5, me desculpe, você que é fã de Desventuras em Série, eu cometi um equívoco muito sério, e talvez eu cometa vários outros ao longo das gravações desses vídeos, já me desculpo antecipadamente. O segundo ponto que eu tenho que falar é o que muita gente vai me dizer: Jota, eu assisti na série Desventuras em Série, na Netflix, sobre o Baile de Máscaras, e eu vi o Baile de Máscaras, foi bem específico o que aconteceu no passado, antes mesmo do nascimento dos irmãos Baudelaire. Então como é que você está me dizendo agora de que o Baile de Máscaras aconteceu anos depois da escrita do primeiro, segundo livro, né, e terceiro livro de Desventuras em Série? Isso aí tem uma discrepância, eu não concordo com você. Então, vou dizer uma coisa pra você em primeiro lugar. Eu não estou dizendo isso agora, eu já provei pra você antes, certo? Então, se você tem dúvida de que o Baile de Máscaras, em que Lemony conta pra Beatrice sobre o Conde Olaf, aconteceu depois da escrita do primeiro e segundo livro, volte lá no meu vídeo, o vídeo 2, o 3, eu não tenho certeza, e você vai ver lá aquele vídeo que fala sobre cronologia, o vídeo 2. E você vai ter certeza, porque eu dei provas lá que aquele Baile de Máscaras aconteceu depois dos acontecimentos registrados nos 13 livros.
Em segundo lugar, eu tenho que dizer para você que você caiu numa grande pegadinha de Daniel Handler. Daniel Handler tenta enganar você, leitor, e agora está tentando enganar você que está assistindo o vídeo, a série da Netflix sobre Desventures em Série, porque ele se aproveita do fato de que existiram vários bailes de máscaras. Existiram vários bailes de máscaras. Se você ler lá aqueles livros de Lemony-Snicket, né, que ele escreveu enquanto ele estava sobre a vida dele, manchado pelo mar, só perguntas erradas, Lemony-Snicket diz, com todas as letras, enquanto ele ainda era criança, que na mansão de R, da Duquesa de Winnipeg, sempre haviam bailes de máscaras. E quando ele era criança, a mãe de R já fazia baile de máscaras. Então, aquele baile de máscaras é um dos muitos bailes de máscaras de CSC. Em segundo lugar, terceiro lugar, aquele baile de máscaras não é o mesmo baile de máscaras registrado aí no livro do Inferno no Colégio Interno, porque simplesmente não aconteceu no mesmo lugar. O baile de máscaras do Inferno no Colégio Interno, registrado nesse livro, aconteceu na mansão da Duquesa de Winnipeg. Já o baile de máscaras retratado no livro aconteceu na série de CSC nas Montanhas da Mão Morta. Então são lugares diferentes porque são bailes diferentes. Só porque Beatriz estava usando a mesma fantasia, não quer dizer que foi o mesmo baile. Na verdade, existe evidência de que Beatriz tinha aquela fantasia desde que ela atuava. Ela tinha uma fantasia de borboleta, deve ter transformado a fantasia em uma fantasia de libelo, passou a usar a mesma fantasia em tudo que é baile de máscaras, né? Quem nunca repetiu uma fantasia num baile de máscaras? Eu já repeti uma fantasia em um baile de máscaras, né? Então, é natural que Lemony tenha repetido a fantasia no baile de máscaras, que Beatriz tenha repetido a fantasia no baile de máscaras, e mais uma coisa que eu tenho que dizer pra você. O universo cinematográfico e seriográfico, não sei se essa palavra existe, né? O universo da série de Desventuras em Série, da série da Netflix, não é igual ao universo literário de Desventuras em Série, é outro universo, acontecem coisas diferentes. Você pode ver aquela luneta que o Tio Monty usa para poder ler o código que aparece no filme Zumbis na Neve, não existe no universo literário. A pessoa no universo literário tem que anotar todas as palavras do filme para poder fazer a contagem das palavras, das 10 palavras, 11 palavras, né? Após o toque no sino, para poder conseguir pegar o código Sebaldi. É totalmente diferente no universo seriográfico, no universo da Netflix. O próprio relatório feito por Snicket, né, pela família Snicket, o dossiê Snicket, é um vídeo na série, enquanto que nos livros são documentos escritos. Então são coisas diferentes, se baseia nos livros, mas não é a mesma coisa. Para mim, a que Lemony-Snicket retratou nos seus livros é o que é a verdade, na verdade é a mentira, ou não sei, é o que Lemony-Snicket quis que nós soubéssemos, né? Que ele não é um autor confiável, então nem tudo que ele escreveu realmente aconteceu no próprio universo dele, mas isso não é o caso. O caso é que o universo da série é diferente do universo dos livros, não só porque Lemony mente nos livros e talvez minta na série, mas porque aconteceram coisas diferentes, porque são universos diferentes, então não venha com esses argumentos porque simplesmente não se encaixam e é evidente que não se encaixam. Além disso, se você for um leitor muito atento, e nesse caso eu te elogio porque você conseguiu cair certinho na armadilha de Daniel Handler, e é difícil cair nas armadilhas dele. Você está de parabéns se você caiu na armadilha dele. Lá no espetáculo Carnívoro, o Klaus encontra um convite para alguém para um baile de máscaras. E Daniel Handler quis que você, leitor atento, acreditasse que o baile de máscaras aconteceu em um passado do que estava lá escrito. Então, você lendo aquele convite, você diz: o baile de máscaras aconteceu no passado.
do que foi registrado, né, no passado, do ponto de vista de Klaus, que estava lá na tenda de Olivia Caliban. Então, se você caiu nessa pegadinha, parabéns, porque você é um leitor atento e ainda assim caiu no que Daniel Handler quis que você acreditasse. Mas eu não caí nisso, né? Então, eu sei porque R disse que aconteceram vários bailes de máscaras. E Lemony disse que aconteceu vários bailes de máscaras na mansão de R. Então, evidentemente, aquele convite que Klaus acha lá dentro da barraca de Olivia Caliban é de um baile de máscaras anterior. O baile de máscaras em que Lemony queria passar informação para Beatrice sobre o Conde Olaf aconteceu anos após o incêndio da mansão Baudelaire, como eu já provei. Aconteceu depois da publicação do livro 1, 2 e 3 de série. Foi o que deu início ao grande ato e já está tudo provado. E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Mas vamos parar esse vídeo por aqui hoje. Já está enorme. Ainda bem que ninguém vai assistir esse vídeo. E se você por acaso chegou até aqui, sinto muito por você, né? No próximo vídeo eu espero falar um pouco sobre Beatrice Letters. Um pouco mais sobre Beatrice Letters, né? Então, Beatrice estava viva se passando por Kit. Vamos entender um pouco quais são aquelas mensagens novamente que Lemony passou para Kit, né? Ou melhor, a Beatrice fingiu ser Kit. E entender como é que Beatrice Letters se encaixa nisso tudo. Então, muito obrigado por ter acompanhado e deixa aí seu like ou não deixe seu like, se inscreva no canal ou não, é melhor que não, e até o próximo vídeo.